É impressionante o número de clientes aí que nos procuram, e a gente tenta entender, de modo tudo, qual que é a necessidade desse cliente, qual é a dor dele, aonde ele prioriza e o que ele prioriza na escolha, na decisão de uma equipe técnica, para saber realmente se esse cliente entende, compreende o valor que tudo isso pode agregar a ele, né? Com a Racon, com a gestão, né? E a obra bem administrada. Então a gente parte de alguns princípios. Primeiro, saber entender e procurar entender qual é a dor e a necessidade do nosso cliente. E por muitas vezes eles são muito parecidos, as necessidades, um com o outro. A gente vê como o mercado está depreciado de bons profissionais, empresas sérias, onde sustentam aquilo que formalizam, prometem para o cliente. Então, o erro ele é inevitável em qualquer situação que você necessite de mão de obra humana, né? A gente precisa de pessoas trabalhando, executando mão de obra. É inevitável que eventualmente venha acontecer qualquer situação aí atípica de um erro em loco, em obra. Mas o que diferencia muito uma empresa de outra é justamente essa questão. Como que ela lida com o erro, como que ela resolve com essa situação. Ela age rápido, ela prioriza a correção com agilidade, evitando tempos e percalços ainda maiores para o nosso cliente, para o cliente em si. Então tem uma série de fatores que a gente avalia e orienta também na escolha de uma boa empresa, uma boa empreiteira ou construtora de execução para indicar para esse cliente. Começa por aí. Isso são anos de mercado, anos vivenciando isso, presenciando dia após dia aí muitos e muitos casos, né, de empreiteiras, executores que na hora de resolver não resolve, né, ou entregam um serviço de péssima qualidade para o cliente. E o propósito da nossa empresa hoje como gestora administradora é justamente isso: cuidar e zelar de todo esse processo do início ao fim para o nosso cliente, onde a gente incorpora de fato todo o papel, né, e a preocupação e a gestão e a administração do nosso cliente, para o nosso cliente. O foco é ele. Isso diferencia muito e reflete nitidamente em cada detalhe, cada etapa de uma execução, né, no cronograma. E juntamente a isso, a gente faz todo o estudo técnico também para o cliente entender e para a gente entender se o cliente está preparado para o que ele escolheu, preparado para o projeto dele. Muitas vezes aí a gente vê também a questão dos projetos arquitetônicos em si, onde o cliente visualiza, deslumbra de toda aquela parte teórica, lindo e maravilhoso, mas ele não faz ideia muitas vezes de quanto ele vai investir nesse projeto, quanto é necessariamente está previsto naquele projeto, está previsto naquilo, é a necessidade do cliente, não é? Ele consegue, ele alcança esses valores, né? Porque a obra nada mais é uma caixinha de surpresas para quem não tem gestão e administração. Porque quando a gente passa a incorporar esse trabalho junto ao início de tudo, a gente consegue fluir com bastante assertividade, uma margem muito espremida de eventuais erros. Eles podem acontecer, eles são considerados, mas começamos uma obra com previsibilidade de questão financeira, previsibilidade de execução, tentando evitar e cercar todos os percalços que uma obra pode gerar, né? Nada mais é que isso, de uma maneira simplificada, mas brevemente explicada, na verdade, mas com muito método e muita assertividade em cada detalhe, né? Quando a gente pega um projeto, a gente se debruça sobre ele, de fato,
Esses projetos dependem de estar muito assertivos e muito bem definidos pelo cliente para que a gente consiga dar início ao nosso trabalho. E depois, eventualmente, com todos os direcionamentos, os cronogramas físicos e financeiros pré-datados, né, com prazos, cronograma. Isso é um trabalho impecavelmente de gestão e administração em conjunto, né? Acompanhamento, né, dos colegas profissionais arquitetos, quais a gente necessita muito deles, é totalmente diferente. É totalmente diferente a uma gestão e administração aonde estamos alocados 24 horas, digamos assim, ou em tempo contínuo na execução dentro dela, com o corpo técnico e executivo desta obra, controlando questões de materiais, controle técnico, controle de qualidade, ajustando, alinhando, fiscalizando e gerenciando tudo para ambos os lados, para o cliente, para os prestadores ali que estão presentes nessas etapas de execução, trazendo um ambiente muito mais, digamos, leve, né? Com previsões, com assertividade. Isso é um fator predominante que dá toda a diferença numa boa execução, onde você faz a perspecção de uma obra que geralmente é vista e colocada numa situação que é muito difícil, é muito complicado. De fato é para quem não entende. Mas quando você entende, você tem métodos, né, e você tem previsibilidade, as coisas ficam muito mais fáceis e leves. Mas elas devem ser bem administradas e geridas para que toda essa orquestra acabe a música e feche a cortina na hora certa, né? Então é um pouco disso que a gente pode entregar, que a gente entrega, né, para os nossos clientes. É isso. Incorporando literalmente o nosso cliente, né, preservando os interesses sempre do nosso cliente, né, e também trazendo segurança para ambos os lados, tanto para o cliente quanto para as equipes ali alocadas, executoras desta demanda de serviços, indiferente do tamanho, ou seja, qual obra for, né? Reforma, retrofit, obras corporativas, obras industriais e obras residenciais, certo?